Boa noite. Boa noite. Boa noite. Então é um prazer enorme estar aqui hoje com os meus colegas e com esse público virtual para a primeira live de lançamento desse livro, A Diáspora Mina, Africanos entre o Golfo do Benin e o Brasil, belíssimamente editado pela Nau Editora. E eu vou falar rapidamente. Meu nome é Ivana Stolze Lima, sou da Fundação Casa de Rui Barbosa e vou falar rapidamente do início desse livro que surgiu em um seminário em 2019, que aconteceu na Casa Rui Barbosa, no Rio, em junho de 2019, e que a história desse seminário em si também já é bastante rica, porque saiu um edital do CNPq em 2018, e eu busquei a parceria com o Aldair Rodrigues, para que a gente mal até se conhecia bem pouco, né? Se conhecia em função dessa espécie de paixão que a gente nutre mesmo, não é? Sobre essa chamada diáspora mina, e o Aldair rapidamente aceitou participar comigo da elaboração, né, do projeto para o edital do CNPq, e convidamos também a Juliana nesse momento, né, que já tem aí um trabalho também bastante referencial mesmo sobre as mulheres mina, então era um nome também que se impunha para a nossa parceria, e o da Marisa Soares, né, que convidamos também para participar desse edital, e que garantiu aí, não é, uma espécie de referência também sobre os estudos sobre esse chamado povo mina no Brasil. Em função disso, né, eu gostaria também de acrescentar que tivemos um conselho científico que foi importante, nem todos participaram do seminário, e esse conselho foi importante também para que a gente conseguisse a realização, e ele foi constituído também pela professora Lisa Castilho, desculpe, pelo professor Roquinaldo Ferreira, pelo professor Nicolau Pares, que conseguiu participar do seminário, mas infelizmente não está no livro, não quis participar do livro, e ainda por um professor muito especial para nós todos, que foi o professor Alexandre Ribeiro, que em 2018, né, falei com ele pelo telefone, ele rapidamente aceitou participar do conselho científico e apoiou, achou a ideia muito boa, mas, como nós sabemos, ele infelizmente veio a falecer e não pôde estar presente, mas certamente vai aí a nossa homenagem a ele nesse momento. Então, basicamente é isso, né? Eu queria acrescentar que esse seminário ele está disponível no canal do YouTube, na Casa Rui. Todas as mesas estão lá disponíveis, então vale a pena aí para quem se debruçar sobre o livro, explorar também esse material dos debates que foram bastante instigantes enfim, foi um momento muito especial para todos nós. É isso. Bom, boa noite também a todas e todas. Muita satisfação também estar aqui presente virtualmente, né, com autores, nós organizadores e também todo mundo que está assistindo, né, de apresentar o resultado desse trabalho que, né, como a Ivana falou, a gente começou lá em 2018 e a gente passou esse ano de pandemia, né, em toda essa produção, né, porque desde o início, né, do projeto a ideia também era fazer um livro, né, a gente tinha essa ideia desde o início. Então a gente conseguiu realizar esse projeto, mesmo com esse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia. A parceria também da editora Nau, né, da Nau Editora, foi fundamental, né, todo o trabalho. E aí a gente agradece aqui a Simone Rodrigues, né, que esteve à frente da edição, com todas as idas e vindas, enfim, todo esse trabalho, aos autores e autoras também que estiveram assim junto com a gente. E o livro, então, que a gente apresenta, né, a Ivana já mostrou, vou mostrar de novo aqui, A Diáspora Mina. Então ele é composto por 13 artigos, né, todos os autores e autoras participaram, né, do seminário. O trabalho é uma apresentação do que eles fizeram, e a gente, né, algumas alterações, inclusões, enfim, né, teve esse trabalho da edição ao longo desse tempo. Alguns dos participantes, né, infelizmente, não
estão no livro, e ele é bem interessante, né? A gente tem tido uma produção grande sobre a nação, os Minas, né, nos últimos anos, então ele apresenta essa espécie de panorama, e a gente tem, então, né, uma interdisciplinaridade, assim, pensando na história, na linguística, tem uma parte grande em que a gente tem esse diálogo entre história e linguística, sobretudo quando a gente pensa na língua guibé, acho que essa é uma parte bem importante do livro, né, com vários artigos aqui. Tem trabalhos mais específicos, pensando em algumas categorias, aí tem, né, o trabalho do Jaime, que vai apresentar hoje sobre os marinheiros, eu também falando das mulheres minas, a gente fala de várias regiões, então tem vários trabalhos sobre Minas Gerais, como Aldair também, que está aqui, enfim, e Rio Grande do Sul, aí também tem a Ivana, que também tem esse trânsito entre história e linguística, enfim. Então, eu acho que a gente consegue fazer um panorama bem rico dessa produção mais recente sobre os Minas, e que tem outros, né? Tem muita gente também pesquisando, e eu acho que a gente espera que esse trabalho, né, seja também uma inspiração para novas pesquisas, e a gente sabe que os Minas eles têm quase né, tem um grupo grande que vem pesquisando eles, enfim, eu acho que esse livro apresenta né, essas novas pesquisas, assim, pesquisas que a gente já vem fazendo, mas né, acabou revendo até para essa publicação. Então, mais uma vez, então, eu quero aproveitar esse momento para agradecer, né, a parceria com a Ivana e o Aldair, né, foi um super trabalho nosso nesses últimos 2 anos, a Marisa, né, que também esteve lá no início da nossa organização, os autores, a editora que fez esse belo trabalho, enfim. E é isso, aí a gente depois pode conversar mais. Obrigada. Boa noite, é uma satisfação muito grande rever vocês, amigas, colegas, né? A gente aprendeu muito, trabalha muito na organização do evento, do livro, também junto com a Marisa Soares na organização do livro. Eu queria agradecer muito, né, à editora Nau, o apoio do CNPq para a realização do evento, ao apoio da CAPES, ao UXP, ao apoio do FAIPEX, né, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, que viabilizou a edição do livro, agradecer aos autores e autoras que contribuíram, né, com texto, dialogando, indo e voltando, texto, conversando, melhorando, um trabalho realmente coletivo, e agradecer também a Secretaria de Eventos, o Ricardo e o Zé Maria, que estão operando esse canal do Instituto nos bastidores para a gente poder estar aqui agora com vocês, celebrando, né, o resultado desse trabalho coletivo. A gente estava muito interessado, desde o início, em entender a historicidade da categoria Mina, né, da nação Mina, que ela aparece nas fontes portuguesas de formas variadas, em várias regiões, né, por onde os povos da Bahia, do Benin, circularam, onde eles foram traficados, etc. E a gente percebeu que, desde o início, conversando, trocando, né, desde sempre, desde os trabalhos pioneiros da Marisa Soares para o Rio de Janeiro e outros trabalhos para a Bahia, depois os trabalhos do Nicolau Pares, que infelizmente não pôde, né, por questões de saúde na família dele, não pôde contribuir para o livro com o texto, mas o que a gente reparava desde sempre era que esse termo, o que era mina no Rio de Janeiro, tinha um significado muito diferente do que era mina na Bahia, no Rio Grande do Sul, ou seja, essa categoria ela tem uma polissemia, né? Seus significados eles variam no tempo, no espaço, eles são significados, portanto, históricos. E a gente abriu uma perspectiva analítica interdisciplinar para compreender, então, essa variedade, né? E como as minhas colegas já disseram, a linguística foi muito importante nesse sentido, porque as pesquisas vêm apontando que o fato deles falarem, né, línguas guibé era um fator importante para essa categoria, mas, na verdade, vai além disso, porque, às vezes, pessoas iorubás também são descritas como mina, né? Então, eu acho que esse livro está preocupado com isso, com a historicidade da categoria mina, os significados disso, e acho que todas as pesquisas que estão nesse livro, elas privilegiam a vida das pessoas, as trajetórias, vendo os significados concretos que essa designação teve na vida das pessoas e o que ela mediou em termos de identidade étnica, linguística, etc. Então, foi uma satisfação imensa. A gente agradece todas as pessoas que contribuíram para esse resultado. E agora a gente vai passar, então, para a primeira mesa, né, com um conjunto de autores que vão aqui apresentar os seus
capítulos, né, falar sobre as abordagens que eles construíram e os resultados que estão aqui, então, nessa obra coletiva. Muito obrigado. Então, essa mesa é composta, neste momento, por 5 autores, né? A gente vai começar pela professora Marisa Soares. O capítulo da professora Marisa Soares intitula-se A Convivência dos Povos Guibê, do século XVI ao século XVIII. Ela vai, portanto, analisar contextos africanos. A professora Marisa Soares ela atuou ao longo da sua carreira no Departamento de História da Universidade Federal Fluminense e, ultimamente, ela atua também na Universidade Federal de São Paulo, no programa de pós-graduação. Seu trabalho de pesquisa e publicações se concentra na história da África Ocidental e na diáspora africana no Brasil, com ênfase nos séculos 17 e 18. Marisa, passo então a palavra para você. Muito obrigada. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, né, já com esses companheiros de longa data, né, todos aqui. Né, agradecer ao Adair pela organização dessa mesa de hoje. Né, e, bom, enfim, como eu sou a primeira a falar, né, eu acho que me cabe um pouco, né, fazer uma introdução um pouco de quem são esses Minas que a gente está falando, né, para o público que está assistindo. Né. Quer dizer, na verdade, a gente está falando, né, de um conjunto de pessoas pertencentes a povos próximos em termos, né, de localização geográfica e próximos em termos de convivência entre eles, mas que são diferenciados, muitas vezes com línguas diferentes, com aspectos, né, na cultura e na organização social diferentes, mas que, de alguma maneira, conviviam num território que hoje corresponde mais ou menos ao centro-sul do Benin, né, que é um país muito pequenininho. E se a gente falar assim, de tudo em termos de território, a gente está falando numa área muito pequena, né, que não dá nem para se chegar perto do que é hoje, né, Minas Gerais, por exemplo, onde tinha um número enorme, né, de pessoas escravizadas vindas dessa região. Né. Se a gente for considerar só o Reino da Daomé, é menor que o estado de Alagoas, muito menor que o estado de Alagoas. Quer dizer, se a gente for considerar tudo isso, talvez juntando tudo, dê alguma coisa tipo Alagoas. Então, realmente, em termos de espaço geográfico, a gente está lidando com um território muito pequeno. E isso é uma das coisas mais assombrosas, porque, apesar de ser uma região pequena, essa região escoou, né? Quer dizer, ela drenou um número enorme, né, de pessoas, né, em termos de comércio de pessoas, né, de escravização, que praticamente todas sendo embarcadas naqueles pequenos portos do litoral ali, que são 3 ou 4 portos. Então, houve uma concentração muito grande, né, de pessoas sendo, né, embarcadas nesses portos e vindo principalmente, né, para o Brasil, né, ou vão para o Haiti, vão para outras áreas também, mas eles vêm de uma forma muito concentrada para o Brasil no início do século XVIII, por causa da descoberta do ouro. Né? Quer dizer, o tráfico com Angola não dava conta da demanda de mão de obra que a mineração começou a exigir. Então, criou-se, né, uma nova rota, né, que já existia pequena, mas, né, já, né, que totalmente criada do nada, mas uma rota que era muito pequena, né, passou a ser muito importante a partir dos primeiros anos do século XVIII, e essa rota foi fundamental, né, durante toda a primeira metade do século XVIII. A partir daí, ela, né, diminui um pouco, mas continua, e a gente tem, né, pessoas chegando escravizadas, vindas dessa região, até o século XIX. Né? Então, quer dizer, é uma rota do tráfico atlântico, né, que teve uma grande longevidade e, ao mesmo tempo, uma concentração muito grande, né, dos lugares de onde essas pessoas eram retiradas à força, né, para serem embarcadas para o Brasil e para outras partes da América.
Então, quando eu comecei esse trabalho, a minha preocupação, como dizia o Aldair, era entender, né, a especificidade, né, dessas pessoas que chegam, né? Porque aquela coisa, os africanos não são todos iguais, não pode ser tudo igual. Se a gente está falando de pessoas, a gente pode comparar, né, essa diáspora mina, né, as migrações europeias, né, para as Américas no século XIX, né? Quando a gente tem aqui, né, uma colônia de japoneses, uma colônia de alemães, uma colônia de italianos, não são a mesma coisa, né? Existe uma diferença enorme entre eles, né? Então, a mesma coisa, a África é um continente, assim como a Europa. Então, quer dizer, essas pessoas que chegam, elas são muito diferentes entre elas, né? Então, eu achava que a gente tinha que entender, né, quem são essas pessoas e qual é né, o que caracteriza, qual é a especificidade de cada um desses grupos. Nesse sentido, né, quando a gente estuda essa diáspora mina, a gente, além de tentar entender as pessoas na sua individualidade, né, citar alguns casos, trabalhar algumas pequenas biografias e tudo isso, né, o objetivo é também entender, né, esse movimento coletivo, né, e as formas de organização dessas pessoas. Quer dizer, não é a biografia, né, mas é o conjunto de pessoas reunidas, como eles conseguem estabelecer estratégias coletivas para enfrentar a escravidão, né? E aí, né, quando a gente começou a organizar esse evento, eu estava muito, de certa forma, durante muito tempo eu fiquei afastada dessa coisa dos Minas, porque eu fui trabalhar com a história da África, fazer outra coisa, mas eu estava editando o livro dos Diálogos Maqui, que eu lancei em 19, né? Então foi mais ou menos paralelo a esse evento. E ali eu concentrava muito na figura do Francisco, né? E o Francisco, que é um Marri, né? é um Mina Marri, né? Todo o caminho dele, né? Quer dizer, ele sai, né, da terra dele, né, da terra dos Marri, com menos de 10 anos de idade, ele é mandado para São Tomé, de São Tomé ele vai para a Bahia, da Bahia ele vem para o Rio de Janeiro. E quando ele chega no Rio de Janeiro, ele diz que todos esses Mina falavam a língua geral da Mina, né? Isso já está lá no Devotos, né, lá de 2000, mas eu comecei a me perguntar mais sobre isso, né? Quer dizer, me perguntar mais sobre como é que essas pessoas se deslocavam, né? E quais os caminhos elas tinham seguido, né? O caso do Francisco, eu consigo mais ou menos seguir a rota dele, especialmente né, ao longo de todo o caminho, né? Então, eu falei, mas e aí, será que ele fala? Que língua, onde é que se fala essa língua geral da Mina? Será que já se falava essa língua geral da Mina lá na terra dos Marri? Será que ele aprendeu essa língua geral da Mina no meio do caminho? Né? Será que foi em São Tomé? Será que foi na Bahia? Será que foi no Rio de Janeiro? Né? E, ao mesmo tempo, né, eu acho que uma outra coisa que começou a me incomodar muito, depois que eu comecei a estudar a história da África, foi pensar as condições de violência desse processo de escravização, né? Porque a gente pensa muito na violência, né, da escravidão, né? Mas como a gente estuda mais a escravidão do que a história da África, a gente não pensa muito a violência do processo de escravização, né? E foi aí então que eu comecei, né? E esse texto, eu acho que é um que tem no livro, reflete um pouco esse cruzamento de preocupações. Eu acho que ainda é uma primeira abordagem, ainda não está muito, né, assim, muito trabalhada, né, essa questão, mas eu acho que eu lanço a questão, né, da relação entre, né, os processos de escravização, né, os usos e o partilhamento e o aprendizado de línguas, né, dessas pessoas que convivem entre elas né, nessa região, né, da Costa da Mina, e a violência em si, né? Não a violência da escravidão, mas a violência da escravização, né? Quer dizer, os processos, as iniciativas de escravização no próprio território africano levaram a grande parte dessas guerras, né, que a gente que estuda história da África vai estudar, né, principalmente a expansão do reino do Daomé, e isso está diretamente ligado à questão dos usos das línguas, porque a escravização e as guerras, elas misturam as pessoas e fazem com que pessoas de lugares diferentes e falando línguas razoavelmente diferentes se misturem entre si.
Então, daí a preocupação da gente entender como é que eles partilhavam essa existência nessas condições de extrema violência, né? Quer dizer, quando eles chegam no Brasil, que eles vão conviver com a violência da escravidão, eles já têm, né, um histórico, né, uma experiência, né, de violência, né, já enfrentaram guerras, né? Muitos deles foram deslocados de uma região para outra por alguma razão, tiveram as suas famílias completamente desbaratadas, perderam suas casas, né? Muitos morreram na guerra, né? Então, quer dizer, quando você chega no Brasil, já são traumas sucessivos que essas pessoas vão atravessando, né? E eu acho que entender, né, esse grupo, né, Mina, que se auto-identifica como Mina no Brasil, tem a ver com isso, quer dizer, de um lado entender a experiência deles na escravidão, mas de outro lado, né, não esquecer, né, que eles já vêm, né, de uma história de violência que precede, né, a própria escravização, né, que depois se aprofunda na escravização e na vida, né, escravizada. Então, eu acho que eu queria um pouco falar, era isso, né, meio quase com uma introdução, né, também ao que os outros colegas vão falar, e eu acho que o meu texto seria isso, né, um primeiro levantamento dessas questões aí que eu espero continuar trabalhando. Então, obrigada, e devolvo para o Aldair. Obrigado, Marisa. A contribuição da Marisa, então, é o terceiro capítulo desse livro, né? Ela é uma pesquisadora pioneira, tem uma trajetória muito rica de pesquisas nessa área. A gente agradece muito a contribuição da Marisa. Agora a gente vai passar para o autor do capítulo Marinheiros Minas no Atlântico, entre os séculos XVIII e XIX, que é o Jaime Rodrigues, que é professor da Universidade Federal de São Paulo. Jaime, muito obrigado por sua contribuição, por fazer parte desse livro. Então, eu te passo a palavra. Obrigado, Aldair. Obrigado, Ivana. Obrigado, Juliana, os organizadores do livro. Obrigado por essa oportunidade, né, de a gente estar novamente juntos, embora distantes, e também por ter incluído meu texto nessa coletânea que estamos apresentando hoje, né? A Ivana já mencionou que esse livro resulta de um encontro realizado em junho de 2019 na Casa de Rui Barbosa, no Rio, e que teve ainda a Marisa Soares como uma das promotoras do evento. Né? Então, antes de falar especificamente sobre o que eu escrevo nesse capítulo, eu queria dizer que não bastasse o encontro ter sido muito produtivo, né, e que os comentários e as críticas que a gente ouviu ali acabaram levando a uma versão final dos textos que a gente passa a apresentar agora, e que estão no livro. O evento foi presencial, eu quero destacar isso. Eu não sei se vocês se lembram ainda de como era a vida nesse tempo, né, dos eventos presenciais. Foi uma das últimas vezes que eu participei de um evento ao vivo antes da pandemia, né? Então, se eu tivesse que dizer uma única coisa a respeito do evento e do livro, é que eu tenho saudade dos encontros, das interações presenciais, né? E eu torço muito para que logo a gente possa voltar à normalidade, né? Eu sinto falta do debate, das conversas de bastidores e de plateia, dos cafés, da programação social, do prazer de encontrar os amigos, né? Enfim, de tudo isso que nos estimula a produzir nesses tempos difíceis, né? De pouco financiamento à pesquisa, de negação à ciência, né? Então, se a gente puder estar junto quando for possível, será ainda mais uma forma de sobreviver e de resistir, né? Então, enfim, dito isso, eu também fico feliz por ser um não especialista acolhido entre especialistas, né? Talvez alguns de vocês saibam, mas uma parte grande da minha produção como historiador, ela está centrada nas rotas do tráfico de pessoas escravizadas entre Angola e o Rio de Janeiro, né? Por isso, a região conhecida como Costa da Mina não é aquela que mais ocupou as minhas atenções, né? Mas esse livro me ofereceu também a oportunidade de tentar contribuir para a superação do meu próprio desconhecimento, né? O fato é que nos últimos anos eu tenho pesquisado de uma forma mais intensa as interações humanas no mundo do trabalho marítimo,
da Era Moderna até o início do século XIX, ou seja, o tempo da navegação à vela. O texto que eu escrevi para essa coletânea se chama Marinheiros Minas no Atlântico, nos séculos XVIII e XIX, e ele decorre desse esforço de pesquisa mais amplo, né? Ele, por ser focado nos marinheiros mina, eu vejo o texto também como um produto, de certa forma, decorrente de um outro convite que eu havia recebido ainda antes do encontro na Casa Rui, feito pela professora Vanicléia Silva Santos, né, colega historiadora da Universidade Federal de Minas Gerais, atualmente na Universidade da Pensilvânia, que é também uma das editoras dos 3 novos volumes da coleção História Geral da África, que vão versar sobre a diáspora, né, e que a gente espera ver publicado em breve, também em português. Né? O convite da Vanicléia, naquela altura, era para escrever um capítulo sobre a experiência marítima dos africanos, de forma geral, tanto na África quanto na diáspora. Né? E o que eu fiz aqui no livro, a Diáspora Mina, e no seminário em 2019, foi estabelecer uma espécie de um recorte no interior desse tema mais amplo para buscar os marinheiros da costa da mina em circulação pelo Atlântico moderno. Esses termos, né, experiência marítima e mundo do trabalho marítimo, eles se referem a uma gama de atividades. Né? Meu objetivo central aqui foi buscar a presença de africanos entre os tripulantes de navios que cruzavam os oceanos, transportando mercadorias e gente para ser escravizada. Mas a experiência e o mundo do trabalho, tanto dos Mina como de outros povos africanos, era muito mais ampla do que isso, né? E precedia a chegada dos europeus nos séculos XV e XVI à África, né? E o comércio feito com esses povos, em particular os portugueses. A experiência e o mundo do trabalho envolviam também atividades como a pesca, o comércio de curta distância em canoas ou em outros tipos de embarcações pequenas, né? A leitura e o conhecimento dos significados de sinais da natureza, né? Que só quem detém são os moradores de lugares geográficos específicos, né? Conhecer os ventos, os locais de atracagem, as suas profundidades, as correntes marítimas e as tempestades, por exemplo. Né? Esses aspectos não foram abordados no texto aqui, né? Que inclusive tem um recorte temporal mais delimitado, né? E que apresenta dados referentes à segunda metade do século XVIII e ao início do século XIX. Esses dados são, na sua maioria, de caráter demográfico, né? E vieram basicamente de 2 tipos de fontes, né? Que são os processos de apreensão de navios negreiros pelos ingleses e julgados na Comissão Mista Anglo-Brasileira do Rio de Janeiro, que hoje estão depositados no Arquivo Histórico do Itamaraty, e também as listas de matrícula de equipagens de navios mercantes luso-brasileiros que existem no Fundo Junta do Comércio, do Arquivo da Torre do Tombo, e em parte estão reproduzidos em documentação esparsa do Arquivo Histórico Ultramarino e disponíveis, portanto, no projeto Resgate em formato digital. Essa amostragem que eu fiz, ela se refere a um universo de 300 homens minas. Quando eu digo homens, eu me refiro ao gênero masculino, né, já que uma das características do mundo do trabalho marítimo, no comércio de longa distância, era empregar exclusivamente homens. 300 homens minas, em constante deslocamento, né, inicialmente pelo tráfico de escravizados, e depois em deslocamento devido ao fato de que eles se engajaram como marinheiros que circularam pelos mares do mundo afora. Né? Eles se engajaram ou eles foram engajados por seus senhores, a depender da sua condição social como escravizados ou como fogos. Né? Então, a partir de pequenas pistas que eu fui localizando na documentação, foi possível escrever pequenas prosopografias, vamos dizer, de alguns desses 300 homens minas empregados como marinheiros em navios portugueses ou brasileiros, pensando sobretudo nas sugestões que o Hobsbawm faz a respeito do uso das fontes seriais para a escrita de uma história social, né, de uma história vista da perspectiva daqueles que se encontram abaixo, né, na escala social. O texto, então, procura apresentar aquilo que nós sabemos sobre esses homens, ou ao menos aquilo que eu pude descobrir explorando essas fontes que eu mencionei. Né? Então, eu tinha uma pauta de perguntas, né, que
que diziam respeito, por exemplo, às grafias usadas para demarcar as origens desses homens, né, as diferentes formas de se referir aos minas, aos portos de embarque, ou eventuais, mais raras, menções aos etnônimos, né, as grafias dos nomes desses homens em português, ao sobrenome dos senhores, no caso dos escravizados, né, e o quanto esses sobrenomes revelam sobre as preferências senhoriais sobre africanos oriundos da região da mina, né, a quem esses africanos mina pertenciam quando eram escravos embarcados, se eles eram alugados ou se eles pertenciam a oficiais do navio e, portanto, pessoas que vinham embarcadas e tinham os olhos postos sobre eles, né? Pensei também em eventuais mudanças de nomes quando esses homens, uma vez escravizados, se tornavam libertos, e se isso é perceptível na documentação. A própria divisão entre escravizados e forro, né, proporcionalmente no universo dos marinheiros, o quanto cada tipo, né, escravizado ou forro, correspondia no universo dos trabalhadores, em que rotas esses homens se empregavam com mais frequências, que categorias funcionais ou profissões esses minas exerciam no mundo do trabalho marítimo, se havia formas de ascensão social perceptíveis, né, e muitas vezes decorrente dos ofícios, a idade com que esses homens se engajam ou são engajados nas profissões marítimas, as faixas etárias mais incidentes nas fontes, e, por fim, qual era o tempo de vida útil no trabalho desses marinheiros, né? Evidentemente, eu apresento aqui as questões que nortearam o estudo, mas eu não vou dizer quais foram as respostas encontradas, né? Para isso eu conto, então, com a boa vontade e a curiosidade dos leitores, mas está tudo lá no livro e eu convido todos à leitura. Bem? Agradeço por estar aqui. Obrigado, Jaime. Prazer te ouvir, um prazer te ler, né? Porque nós, organizadores, conversamos bastante durante esse processo de edição do livro, junto com a Simone Rodrigues, da Nau Editora, que fez um trabalho muito cuidadoso de edição. Aqui no chat vocês têm um link para a editora, e, além disso, vocês podem colocar questões que a gente vai organizar uma sessão de perguntas e respostas assim que os autores acabarem de falar sobre as suas contribuições. Então, agora a gente, continuando ainda na travessia, a gente vai ter a Sueli Cordeiro de Almeida, que é professora na Universidade Federal Rural de Pernambuco. O capítulo da Sueli nesse livro se chama A Galera, Aleluia da Ressurreição e Almas, em uma viagem entre Pernambuco e a Costa da Mina no ano de 1752. Sueli, muito obrigado por sua contribuição, então eu te passo a palavra. Ok. Obrigada, boa noite a todos, cumprimentando a mesa e as pessoas que estão a nos ouvir pelo canal. Queria dizer que é um prazer estar com os colegas aqui, mesmo nesse formato virtual, depois de ter vivido a experiência do evento já citado por Jaime, em 2019, que foi delicioso e nos dá muita saudade, né, desses encontros. Eu fiquei muito agradecida pelo convite em participar da obra. Na realidade, toda a minha produção científica está muito centrada nos processos de inclusão social dos grupos subalternos, então eu trabalhei com mulheres, com mestiços, e esse trabalho, ele é resultado de, eu diria assim, um desafio vivido na pós-graduação, lá aqui em Pernambuco, no Recife. Eu atuo nas duas pós, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, que é a minha casa, e na pós-graduação da Universidade Federal de Pernambuco. Nós temos um trabalho já de algum tempo em que ministramos orientação e damos aula com os colegas lá, e nós nos sentimos desafiados a avançar com um aprofundamento sobre o comércio e o tráfico de escravos entre Pernambuco e a costa da África, por conta de uma demanda realmente estudantil. Né? Quando a gente fazia o levantamento das produções para utilizar em sala de aula,
Então, a gente ficava muito circunscrito a uma ou duas obras, uma tese de doutorado do professor Gustavo Scioli, né, e uma produção mais antiga, ainda oriunda dos institutos históricos. Então, isso, na realidade, acabou sendo um desafio proposto pela sala de aula, e em 2013 nós, junto com outros colegas, concorremos ao edital universal do CNPq, ele foi aprovado, e o projeto entrou em andamento. Então, a partir do momento em que a gente se debruçou sobre essa pesquisa, vocês sabem que Pernambuco é o terceiro porto mais importante no Brasil no século XVIII em relação à importação de cativos da costa da África. E na primeira metade do século XVIII, a demanda principal foi da África Ocidental, daquela região genericamente chamada Costa da Mina, não é, que não é, já foi referida ali como Golfo do Benin, então aquela região toda ali que vai de Anambambu e principalmente para as corridas, as carreiras de Pernambuco até Ajudá ou Uidá. E nós enveredamos na pesquisa e tivemos a satisfação de ampliar já alguns dados sobre comerciantes da praça que realizavam o comércio com aquela região. Então, eu me debrucei principalmente sobre um dos comerciantes que deixou um conjunto de documentação mais circunstanciada e que está espalhada entre o Arquivo Histórico Ultramarino, a Torre do Tombo, e pude realmente escrever o artigo que está no livro, que se chama A Galera Aleluia, que é uma galera de um comerciante chamado José de Freitas Sacoto, que fez uma viagem à Costa da Mina em 1752 e documentou todo o processo vivido nos portos a miudinho, durante a passagem dela pela costa. Então, é desse assunto que esse artigo trata. Aí foi um trabalho que me deu muito prazer em realizar, que me motiva a continuar, não só com a demanda dos comerciantes pernambucanos à Costa da Mina, mas também a Angola. Eu já trabalhei um pouco com a questão das relações entre Pernambuco e Angola, mais voltada para a questão feminina. Então, assim, é um trabalho que me motivou a continuar a pesquisa. Então, como eu desenhei esse capítulo, do que é que ele realmente trata, o que é que vocês vão encontrar nele, e aqui a minha obrigação é fazê-los motivados a ler a obra. Então, a primeira parte do capítulo, ela se volta para a Praça do Recife, né? E a demanda que essa praça tinha. Então, nós vamos encontrar uma forte presença de uma praça comercial antiga, já desde a segunda metade do século XVII, embrenhada no comércio atlântico como um todo, né? No caso específico do artigo, do capítulo, com a Costa da Mina. Então, são 17 barcos com capacidade de se remontar para fazer uma viagem atlântica, fosse a Lisboa, fosse a Costa da Mina ou fosse a África. Então, assim, o que a gente percebe é que os comerciantes dessa praça, eles possuíam cabedal e eles possuíam uma certa tecnologia que os capacitava a realizar essa viagem atlântica. Então, a viagem à Costa da Mina é uma viagem longa, é uma viagem que leva cerca de 70 dias, né? Entre Pernambuco e aquela região do Golfo do Benin, são 70 dias de viagem. Então, é uma viagem longa, há necessidade de um apetrechamento adequado para que o navio ele faça a transição oceânica, faça a passagem, e esses comerciantes eles estavam prontos para fazer isso. No caso da viagem específica da Galera Aleluia, ela saiu de Pernambuco, fez uma aguada na Ilha do Príncipe e depois foi à costa.
E a viagem documentada, ela informa que a galera foi porto a porto. Anamambu, Acara, Popó, Ajudá. E em cada porto que ela chegou a ferrar, ela fez um comércio específico com comerciantes daquelas praças da costa da África. Então, o capitão do navio, o José Francisco da Rocha, ele conhecia muito bem as praças com as quais ele interagiu na costa da África. Ele conhecia pessoas, ele levou os artigos adequados para fazer as trocas necessárias ali naquelas plagas. E ele comprou escravizados, não em grandes lotes, mas em pequenos lotes, como ele escriturou no seu livro de carga. Então, ele foi porto a porto, comprando cativos e acondicionando no navio. E o processo todo ele vai sendo elucidado de como é complexo fazer essa viagem. Tá? Então, lá na viagem, ele encheu, comprou, acondicionou os seus escravizados no navio, alimentou esses escravizados, fez trocas com a praça, retornou a viagem da costa, saindo de Anamambu até o porto de Ajudá. De lá ele voltou, fez uma aguada na Ilha do Príncipe, e na Ilha do Príncipe ele pagou os tributos necessários por cada cabeça ou cada pessoa que ele trouxe da costa. A galera, ela pertencia ao comerciante chamado José de Freitas Sacoto. Ele foi o arrematante do contrato do pagamento dos direitos dos cativos no triênio que vai de 49 a 52. Esses direitos eles envolviam 2 tributos. Um tributo de R$1.000 para ajudar na construção da fortaleza de São João Batista do Ajudá e um tributo de R$3.500 que se pagava por direito de entrada nos portos americanos dessa carga, dessa mercadoria viva. Então, ele volta, né? Ele volta com essa carga, ele paga tributos na Ilha do Príncipe, ele faz aguada e ele chega a Pernambuco, assim, mais ou menos com 90 dias, ele passou alguns dias no Ajudá, mais ou menos com 90 dias e aferrou no Porto do Recife. A partir daí, então, seguia um outro processo, que é o processo de desembarque desses escravizados, o pagamento de alguns direitos e emolumentos que fossem necessários, as visitas da saúde e depois os leilões e distribuição desses escravizados para os seus novos donos. Tá? Então, de todo esse percurso que o nosso trabalho, que esse capítulo ele trata. Desde a constituição de uma praça dinâmica com barcos organizados e preparados para enfrentar a viagem atlântica, até a discussão que se faz em termos da própria viagem. Eu não vou falar aqui a tipologia dos escravizados, o porquê as escolhas desses escravizados, todas as tabelas que vocês têm lá sobre os produtos que foram levados no barco e depois trocados lá na costa da África, né? Inclusive as tabelas das marcações a ferro quente nos corpos escravizados. Então, tudo isso você vai encontrar, leitor, neste capítulo, e a nossa expectativa é que você se sinta motivado a lê-lo. Então, a segunda parte do capítulo trata do próprio comerciante, do José de Freitas Sacoto, o senhorio da galera, e como ele se organizou para fazer a viagem. E, por fim, nós temos uma reflexão sobre a viagem e como ela se realizou, como ela se constituiu, e demonstrando que ela é apenas um exemplo, mas é uma janela que se abre para o passado, de múltiplas viagens que aconteceram entre a costa brasileira, entre os portos principais,
não é? No caso específico do capítulo Pernambuco e a costa da África, como ela se desenvolveu e como esse mercado ele foi alimentado por séculos. Ok, muito obrigada. Obrigado a você, Sueli, pela contribuição. Tenho certeza que trazendo essa dimensão pernambucana para análise, para esse esforço coletivo, né, que a gente faz nesse livro, nos permitiu avançar bastante. Agora a gente vai começar a falar sobre cultura escrita e questões linguísticas. A autora que entra agora é a Priscila Leal Melo. O capítulo dela no livro se chama Rotas Atlânticas e Aljamia, Escritas de Escravizados da Costa da Mina na Bahia, os manuscritos malês entre a África, Américas e Europa. Priscila, muito obrigado. Boa noite, obrigada pela apresentação do longo título, né? Ele é resultado da minha pesquisa de doutorado, que teve orientação da professora Marisa Soares, que está aqui, que também me convidou para participar do seminário de 2019, e que também me oportuniza, né, depois que eu publiquei o livro em um edital da Prefeitura de Niterói, de onde eu sou, né, de onde eu, inclusive, estou falando, eu pude lançar um outro olhar e retomar uma parte, né, que para mim é a parte que mais me encanta desse trabalho, dessa pesquisa, que é como a própria Marisa falou, né, como esse grupo de traficados da África Ocidental, e aqui eu falo especificamente da Bahia, consegue criar uma vida que eu considero assim muito rica, né? Obviamente que não estou desconsiderando o contexto de violência no qual essas pessoas, né, que eu gosto muito também da fala do Aldair, quando ele fala, nós estamos falando das vidas das pessoas, né? Então, de como essas pessoas se inserem no contexto escravista, escravocrata, mas mesmo assim elas conseguem criar uma vida, né? E vidas dignas, né? Vidas dignas de serem contadas, né? E recontadas. Eu tenho, na verdade, um encantamento muito grande, né? Por esse grupo que eu pesquiso, né? Que são os malês da Bahia, porque eu justamente vejo neles, né, essa força, né, humana, criando nesse ambiente de tanta escassez, né, de tanto cerceamento, e ainda assim deixando essa riqueza para a gente, né? Nós somos uma sociedade, eu penso, né, no contemporâneo, que se lamenta muito, né? Nós temos muitas reclamações, e ainda, claro, a gente tem grandes conquistas pela frente, né, dos nossos direitos, mas, assim, eu fico realmente impressionada como eles criaram em ambiente escravocrata uma cultura, né, que, inclusive, a Bahia vende como sendo a sua própria identidade, né? Eu sou professora do Departamento de Ciências Humanas da UERJ, pela Faculdade de Formação de Professores, aqui de São Gonçalo. Nós também, como a professora Sueli, temos uma demanda muito grande por essa discussão dos africanos no Brasil. Nós somos uma universidade que acolhe, né, um público muito específico, né, de afro-brasileiros, um grande número desses descendentes, claro que não são descendentes desse grupo baiano, mas é uma discussão que a universidade pretende, né, e justamente a gente percebe, né, nesse contexto baiano, da contemporaneidade, como que toda a construção de uma identidade local e também nacional é feita às custas desse traficado, né, desse escravizado. Né? É impressionante como mesmo, vamos dizer assim, se vocês me permitem, as espacialidades brancas de Salvador, né, elas vendem toda a indumentária, toda a iconografia dos africanos, né? Então, eu tenho, assim, um grande apreço por esse grupo que eu estudo, né? Eu admiro muito eles. Na verdade, eu fui aonde eles ficavam, né? No Corredor da Vitória, na Avenida 7, eu fiz um trabalho de reconhecimento
antropológico, uma vivência em Salvador, fiz questão de ir ao Canto da Vitória, né, onde eles se reuniam e onde, segundo João Reis, provavelmente eles organizaram a rebelião, né, ali, né, confabularam acerca de como seria aquela noite, né, aquela virada de 24 para 25 de janeiro de 1835. Então, eu queria ressaltar isso, né, do aspecto do capítulo, né, que eu trago especificamente, a gente trabalha com a questão dos traficados da Jihad de Sokoto, de 1804, e esses africanos que chegam da Costa da Mina, na Bahia, eles são, então, devotos de Alá, né? Muitos deles trazem como aprendizado a escrita árabe, porque essa região da África Ocidental está islamizada a partir do século XII, ela já se encontra, né, nas regiões africanas da África Ocidental que foram ocupadas pela expansão islâmica, elas já se encontram islamizadas no século XII, e esses malês, né, que na Bahia se chamam os malês, né, e que se traduzem como os povos nagôs, mas é claro que é uma discussão grande sobre isso, porque nesse guarda-chuva iorubá, a pesquisa dos Altos da Devassa trazem muito a presença dos Haussás, né, que é uma coisa que talvez não consiga esmiuçar aqui, mas eles trazem nessa bagagem, né, nessa passagem atlântica, esse conhecimento da língua, né. A ligação da Bahia com a Costa da Mina, ela se revela no Transatlantic Slave Trade Database, informando que de 1760 a 1850, né, o tráfico, a Bahia se torna um dos principais parceiros de comércio da região, né? Segundo os dados compilados na obra, 58% das embarcações são de franceses, mas os brasileiros, né, eles têm uma parcela de 31,9% do tráfego. Eu queria chamar a atenção para o fato de que, dentre os cargueiros franceses que chegam, tem um que é oriundo, né, de comércio de uma cidade chamada Le Havre, que é onde hoje se encontra, curiosamente, perdido, né, um 31º manuscrito desses africanos rebelados em 1835, né? Curiosamente, não estão no rol de documentos compilados a partir da devassa do Levante, né, quando eles são presos, mas foram parar nessa cidade, né? E alguns historiadores, até de fora do Brasil, têm se debruçado sobre esse documento, né, se interessado por esse documento. Então, a relação da Bahia com a Costa da Mina foi bastante intensa nesse período, né? Há indícios de que esse grupo está chegando a partir dessa jihad, e eles trazem diferentes graus, vamos dizer assim, que a gente pode classificar, né, de conhecimento tanto do islamismo, né, como uma religião, como da língua árabe, né? Para o Islã, conhecimento da língua árabe é fundamental para o conhecimento do Alcorão, né? Qualquer outra leitura que se faça em outra língua não se lê na língua do profeta Muhammad, se lê numa língua, uma versão. Então, inicialmente, né, eu trabalhei com, além dos Altos da Devassa, que são 3 volumes, mas o volume que aborda mais especificamente a relação de leitura e escrita desses malês, né, nos quartinhos de fundos das casas dos seus senhores, no Corredor da Vitória, que curiosamente hoje é o metro quadrado mais caro do Nordeste, né, era ali que eles ficavam, né, praticamente imperceptível a esse passado, né, ali, porque foi realmente transformada, uma região muito rica, virada para a Baía de Todos os Santos, né, e até uma polêmica política recente, que talvez vocês se lembrem, de um prédio que foi construído atrás da igreja onde os malês ficavam, e que se destaca assim, grandemente na Baía de Todos os Santos, atrapalhando a arquitetura local e toda a questão patrimonial, né, daquela região.
esses malês vivem ali nas casinhas dos fundos e quando ocorre, na casa dos ingleses, e nos quartos eles guardam papéis e toda uma série de instrumentos de escrita e leitura que para o Brasil não se pode comprovar, mas que para a região do Caribe, você sabe que, inclusive, chegava através dos próprios navios, né? Os africanos estudados pela Sylviane Diouf encomendavam, né, papéis e tintas africanas para escrever seus amuletos, né? Isso a gente não consegue provar para o Brasil, né? Mas essa escrita, né, que eles realizam, né? Por que, né, África, Américas e Europa, né? Uma ideia de Américas vem justamente do escrito também da Sylviane Diouf e, claro, do Brasil, com estudos altos da Devassa, né? No hall da Devassa, você não acha não estão compilados os manuscritos, né? Eles estão numa coleção separada que foi estudada em 1967 pelo Rolf Raikar, que pediu uma tradução na Biblioteca de Paris, né, para ver se compreendia alguns manuscritos que são de língua estranha, né? Quer dizer, a polícia de Salvador, ela confere a esses manuscritos, né? Eles chamam de língua de caracteres estranhos, né? Então, no interrogatório, essa questão da escrita, né? Essa questão de saber ler era algo indicativo de que aquele sujeito, aquele escravizado, era um rebelde, né? Porque isso realmente, a ideia da escrita e da leitura ligada à rebeldia malê, né? E a língua de caracteres estranhos, muitas vezes, ela não era o árabe, né? Daí a questão de se buscar compreender que língua era essa. Bom, não sendo o árabe, né, o que seria? Seria uma escrita no caractere árabe, ou seja, no alfabeto árabe, mas com o uso de línguas africanas locais, o que tornaria praticamente impossível, né, para as autoridades saber o que estava escrito ali. Essa é uma característica, né, importante que o Raikar já percebe em 67, mas que ele não dimensiona, né, no contexto do tráfico atlântico, e ele também incorre numa outra questão, né, que ele chama que os malês da Bahia escrevem em árabe, mas, na verdade, eles apenas reproduzem trechos do Corão como papagaios, né? Ele usa, inclusive, essa expressão. Aproveitando aqui que os colegas também não estão fazendo spoiler, né, dos textos, na verdade, as pesquisas mais recentes, e se você contextualizar a escrita dos malês com outras escritas, né, com outras heranças, outras tradições narradas, inclusive oralmente, mais tarde compiladas por folcloristas, você vai ver que eles não têm essa, como é que eu posso dizer, essa limitação, essa pobreza, né? Se você amplia esse rol de fontes para dialogar com outras fontes daquele tempo, né? Na verdade, se reconhece já, aí é um trabalho mais dos linguistas, né? Uma tradição cadiria, né? Que é sofisticada, é uma poética, se reconhece, assim, alguns indícios de hadiths, que são os ditos do profeta. Então, há todo um redimensionamento sendo feito, né, dessa escrita dos escravizados, né? Nesse aspecto mesmo do que eu poderia chamar de uma leitura imanente, né, de uma leitura do próprio texto que o escravizado escreve. No caso da perspectiva atlântica, ela se reconfigura porque a gente começa a encontrar, né, indícios em outras pesquisas de que isso não era um fenômeno da Bahia, né, de que esse fenômeno de uma escrita de escravizados de um povo da diáspora estava em outras regiões, né? No caso da escrita dos mouros, né, em Portugal, as pesquisas também indicam que eles escreviam segundo essa grafia, de usar um alfabeto, mas escrever em outras línguas. Isso se chama, é o que dá o título
a obra Literatura Aljamiada. A palavra aljamia, em árabe, é universidade, o que é muito curioso. E aljamis é o outro, né? Curioso, eu acho, não que eu tenha uma hipótese confirmada, né? Mas porque ela nos remete a aprendizagens, né? Aprendizagens mais, vamos dizer assim, aprofundadas, de algum conhecimento mais aprofundado, que talvez a gente ainda não esteja percebendo, embora a gente já perceba a sofisticação, né, da escrita, que não é de forma alguma mera repetição, ela tem entradas de poesia, vamos dizer assim, para usar uma palavra medieval, poesia mundana, né, ou poesia secular, vamos dizer assim, e que atravessa esse texto supostamente exclusivamente corânico, que era a teoria inicial do Haikar. Em todas as regiões, né, a gente percebe, então, que esse malê, ele traz a leitura para esse contexto atlântico da diáspora. No caso da Europa, a gente está falando de uma outra diáspora, mas a gente também tem essa característica dessa escrita do disfarce, né, vamos dizer assim, dessa escrita que esconde, né, que esconde a verdadeira intenção, né, desse escravizado, que era, na verdade, a rebeldia, né? Além dessa rebeldia e liberdade, né? Além dessa capacidade, né, a gente tem na proximidade com esse mundo ibérico o fato de que ambos os grupos conseguem tecer, né, essa escrita por estarem relacionados mais aos protestantes, né, do que aos católicos. Na página, ampliando também, só mais uma questão, né, ampliando também o que se tem das fontes, e aí começa a aparecer nos africanos do Brasil do Nina, duas fontes também soltas, isoladas, que são chamadas de gris-gris, e que o Nina classifica como talismãs, que se não me engano agora, mas é uma das séries dos manuscritos, né, que o Haikar compila, também é só de talismãs e amuletos, né? Então esse texto é contemporâneo a essa produção malê para a rebelião, e eles são escritos em vermelho, né? O que, segundo as teorias, né, acerca da cor, significaria a cor da guerra, né? O chamamento, o grito de guerra, o grito de liberdade através da escrita, né? No caso dos alçás, né, eles aparecem em vários momentos, né? Eles aparecem já na África, né, com a organização de estados, porque eles eram letrados, né? O Jack Good consegue comprovar isso, e na Bahia eles estão aqui, chegaram, a hipótese até da Marisa e da Juliana, de que eles chegaram mais cedo, né, conseguem a alforria já antes, algumas décadas da rebelião de 35, realizam uma rebelião em 1818, né, e eles são os maiorais, né, destacados, inclusive, pelo João Reis, nessa antessala do Levante, né? Eles têm escolas, eles têm locais que eles alugam para ensinar a língua de caracteres estranhos. Para eles, claro, não é isso, né? Mas esses alçais também são os que organizam a indumentária da rebelião. A rebelião malê, ela é preparada, né, nos camisos, nos abadás, nos anéis, né, dos maiorais, que vão para aquela noite identificados, né, como sendo os grandes líderes, mas eles também, na antessala, estão preparando esses amuletos, né? Há, dentre eles, alguns que ganham para escrever amuletos, né, que são os gritos de guerra. Um dos amuletos mais significativos dessa escrita malê é escrita invertida, né, que é uma ideia de escrita em círculos, que é uma ideia que também mistura uma tradição de geomancia, né, uma tradição
talvez, não posso falar aqui ainda, mas porque tem coisas que eu procuro e ainda não acho, né? Que é a ideia dessa, talvez, uma influência também africana, né? De inverter para, no processo de guerra, obter algum ganho, né? Tem amuletos também. Desculpa interromper, infelizmente o tempo. Já acabou. Desculpa interromper. Tá. O papo está ótimo. Eu só queria, então. Muito bom te ouvir. Eu só queria, então, apontar. Só queria apontar para um determinado momento do capítulo em que a gente consegue perceber que a riqueza, então, da escrita vai muito além da reprodução, da mera reprodução dos textos corânicos, tá? Só isso. Obrigada. Desculpa. Imagina, Priscila, muito obrigado. Não consegui acompanhar o relógio, me perdi. Não, acontece. Esse ambiente virtual tem disso. Muito obrigado, imagina. Agora a gente vai ouvir a Juliana Barreto Farias, que é minha amiga, colega, co-organizadora do livro. Então, além de autora, ela também é organizadora. É uma satisfação imensa estar com a Juliana aqui de novo. Ela é professora adjunta no Instituto de Humanidades e Letras da Unilab, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Africanos, Povos Indígenas e Culturas Negras da UNEB. Ela fez doutorado na USP. Juliana, muito obrigado. Agora a palavra é sua. Deixa eu botar o som. Bom, boa noite mais uma vez para todas e todos. Estou muito feliz, né, mais uma vez de estar aqui lançando o livro e, como o Jaime já falou, né, infelizmente a gente não está presencial, depois a gente não pode ir para aquele samba que a gente foi, né, mas enfim, a gente consegue aqui estar próximo de alguma forma. E falar depois da Priscila, né, Priscila, eu sou de Niterói e estou em Salvador, né, estou na Bahia, onde eu moro, enfim, e os africanos Minas que eu vou falar saíram a maior parte saíram de Salvador para o Rio de Janeiro, então, de alguma forma, a gente tem algumas conexões, assim, né, para pensar no que você acabou de falar. Esse capítulo, né, o meu capítulo, ele não é exatamente o que eu apresentei no seminário, né? Eu fui daqueles autores, eu fui organizadora e fui a organizadora que fui meio rebelde nesse sentido, que eu mudei bastante um pouco a minha apresentação para o capítulo final. Inicialmente eu tinha feito uma comparação, né, pensando nas minas e nas mulheres senegalesas, que são objeto da minha pesquisa mais recente, mas acabei fazendo um capítulo só sobre as minas, as mulheres minas, e que, de alguma forma, junta assim, um pouco as pesquisas que eu venho fazendo há algum tempo, né? Assim, há um tempo, assim, há mais de 20 anos, e umas pesquisas iniciadas lá com a Marisa, né? Nas nossas primeiras pesquisas, nas minhas primeiras pesquisas na UF, né? Então, onde tudo começou com os minas. E aí, então, nesse capítulo, né, eu procurei destacar, né, as mulheres minas de alguma forma, mas partindo assim também de um lugar específico, né? Eu acho que aí bom de falar por último é que a gente pode pegar também algumas coisas que os colegas anteriores falaram, né? A Marisa falou que a gente, né, dessa coisa de que a gente não pode generalizar, e até os minas a gente também não pode generalizar, né? A gente não generaliza os africanos e a gente não generaliza os minas, e aí não dá para nem generalizar as mulheres minas, né? Porque na minha pesquisa, e aí esse trabalho ele vem muito do trabalho que eu desenvolvi no doutorado, mas um pouco também do que eu desenvolvi no mestrado, que foi falar dos minas num lugar muito específico do Rio de Janeiro, né? Que é a Praça do Mercado, conhecido também como Mercado da Candelária, Mercado da Praia do Peixe. Os minas no século XIX, né? Pensando no Rio de Janeiro, estatisticamente, né, quantitativamente, eles constituíam uma minoria, mas eles acabaram se destacando em alguns espaços, né? Então, no que a gente vai chamar de trabalho no comércio, no pequeno comércio, seja no trabalho no comércio de rua, com os escravos ao ganho, mas também com quintandeiras, mas mesmo nos espaços de mercado eles vão se destacar, né? Então, eu no mestrado eu pesquisei esses minas em alguns desses espaços sociais no Rio de Janeiro, os espaços de trabalho religiosos, mas pensando final do século XIX, início do século XX, e no doutorado, então, eu fui para
um espaço específico, que era a Praça do Mercado, que ficava, né, onde hoje se localiza, por exemplo, o antigo prédio da Bolsa de Valores, assim, do lado da Praça 15, né? Ocupava, né, hoje não tem nenhuma, a gente não tem nenhuma referência mais do que era o mercado, só tem uma pequena doca que fica em frente ao prédio do mercado, né? Então, e esse espaço, né, que eu cheguei através de uma trajetória de uma africana, Mina, né, Liberta, Mina, ele reunia um grupo grande foi o principal mercado, né, de gêneros de primeira, que a gente chama de gêneros de primeira necessidade, o primeiro mercado dessa forma construído no Brasil, e que reunia um grupo expressivo de africanos minas. Então, na minha pesquisa, eu estudei esses africanos e acompanhei a trajetória desses africanos durante quase 50 anos. Né? Foi interessante porque, assim, não é uma trajetória, são trajetórias individuais, são trajetórias familiares, e a gente pensando também no que a gente vai chamar de parentesco de nação, né? Parentes de nação. E eles se auto-identificavam dessa forma e eram identificados assim. Então, na minha tese, né, eu pude acompanhar esses grupos durante 50 anos, mais ou menos, como eu falei. Eles ocupavam um espaço específico desse mercado, e eu pude também acompanhar que esses grupos eles estavam organizados no mercado e em outros espaços da cidade do Rio de Janeiro. Por exemplo, né, então, a Irmandade de Santo Elesbão e Santa Efigênia, que a Marisa também já estudou no século XVIII, e boa parte dessas pessoas que estavam no mercado também estavam na Irmandade. Eles moravam todos mais ou menos no mesmo local, eles eram padrinhos dos filhos nos casamentos, enfim. Então, eu pude estabelecer essas redes. E nessas, né, em todas essas conexões, as mulheres se destacavam. Então, nesse capítulo específico, eu quis um pouco pensar como se constituiu essa imagem da preta mina, né? Pensando tanto nessa preta mina do mercado, né? E como depois ela vira quase um sinônimo assim de africana, de quitandeira, até chegar mais ou menos no século XX, né? E a minha última referência, quando numa crônica um conto, né, do Lima Barreto, a preta mina vira uma fantasia de carnaval. Então, que tem todos, assim, também se associam vários estereótipos dessa mulher já no final, né, já no início do século XX, enfim, do que isso se representava. E aí, essa pesquisa, né, eu acho interessante também falar isso, foi possível também num outro momento, que quando eu comecei quando eu fiz essa pesquisa, a gente não tinha... eu falo sempre isso para os alunos, que eu acho que isso faz uma grande diferença, não existia ainda a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, né? E então, depois que eu fiz toda essa pesquisa, eu fui, né, joguei lá Preta Mina, Praça do Mercado, aí é um mundo de referências. E então, eu pude, assim, para esse texto, pensar também dessas representações da preta mina na imprensa. E pensando num período muito específico, que a Praça do Mercado ela é construída na década de 30, né, do século XIX, e quando chega no final do século, né, no início do século XX, se tem todo junto com um projeto de reformulação e higienização do Rio de Janeiro, tem também um processo de reformulação da Praça do Mercado. Então, o mercado, né, esse primeiro mercado da Candelária é destruído para a construção de um novo mercado, que é o mercado municipal, que fica já na Praça 15 mesmo, e que hoje tem um último vestígiozinho, é um restaurante Albamar, que eu acho que nem que acabou fechando agora, acho que na pandemia. Né? E aí também... E aí, então, no início, né, os textos são mais ou menos de 1904, 1905, que é esse período já da construção. Então, são textos muito saudosos desse espaço do Rio de Janeiro, que era também um espaço não só fundamental para a economia, para essa pequena economia da cidade, mas funcionava também como espaço de sociabilidade, enfim. Né, nesse início do século tem crônicas do Olavo Bilac, João do Rio, enfim, falando do que eles sentiam desse fim do mercado na cidade, porque era um espaço, por exemplo, né, fim da noite, as pessoas iam para o mercado para terminar a noite no mercado, que estava começando a abrir, enfim. E nesses textos, assim, se destacava a presença, então, da preta mina, assim, né, de todos esses trabalhadores do mercado. A figura que era mais destacada
né, como uma espécie de o último vestígio dos africanos, a sobrevivência dos africanos, enfim, era essa figura da pretamina. E aí, nessa descrição da pretamina, tem algumas características que são, que a gente, né, que é possível fazer uma né, compilação, pensando que desde os viajantes, senhores, anúncios de escravos fugidos nos jornais que associavam essa imagem a essas mulheres. E não só no Rio de Janeiro, né? É possível pensar também por que essas mulheres elas vão se destacar em outras cidades do Brasil, enfim. E aí, então, né, pensando um pouco na estrutura do texto, né, eu começo um pouco, então, pensando quais seriam algumas dessas imagens e também estereótipos associados a essas mulheres, né? Enfim, então tem estereótipos pensando na indumentária, como elas se vestem, o pano da costa, o que elas vendem, aonde elas ficam na cidade, quais são as suas relações. Há um conjunto de textos, assim, né, que fazem uma associação também entre os produtos que elas vendem e uma espécie de né, sexualizando essas mulheres, enfim. Então, quando se fala o angu da pretamina, né, que aí era um dos produtos que elas vendiam, aí tem uma crônica que fala que o angu da pretamina, então, era tanto só a comida, mas também o que elas poderiam oferecer sexualmente. Há umas referências também muito presentes nessas crônicas do início do século XX, porque né, na própria venda do mercado, né, com a forma como elas se apresentavam os produtos, enfim, a forma como elas se organizavam, elas estavam muito presentes nos conflitos que aconteciam na própria praça do mercado, então elas eram identificadas como mulheres que gritavam, né, então, que faziam confusões, enfim. E aí isso virou, assim, rancho de pretamina, vozes como pretamina virou também uma marca na imprensa para falar de toda vez que tem alguma discussão mais acalorada. Então, se quer discutir uma discussão entre políticos na Câmara que virou uma espécie de rancho de pretamina. E até que, então, eu finalizo essa primeira parte com esse conto do Lima Barreto, em que uma jovem está se aprontando para o carnaval e a fantasia de pretamina. Então, a descrição é toda dessas mesmas indumentárias, tem também toda uma questão da sexualização dela, enfim, uma referência também com a escravidão. E aí, então, eu continuo o capítulo falando um pouco para pensar quem de fato eram as minas nesse momento e como que se constrói de alguma forma se constrói essa imagem da mulher mina na sociedade carioca. Então, né, para tentar, eu não sei o tempo também, Aldair vai me falando quantos minutos eu tenho. Ainda tem 2 minutos. Só 2 minutos, então tá. Então, os minas no Rio de Janeiro, né, pensando o século XIX e até indo o início do século XX, são, sobretudo, procedentes de regiões em que a gente chama de terras iorubás, né, que se tem, sobretudo, a língua iorubá. Eles constituíam dentro, né, demograficamente, uma minoria, mas eles tinham um papel destacado em alguns espaços sociais, enfim, eles eram também os que mais compravam para sua alforria no século XIX, eles se destacavam nessas atividades urbanas, boa parte tinha vindo da Bahia por conta, né, após o levante dos malês, que foram como escravizados vendidos, mas também uma rota que vai se instalando, e aí eles vão se estabelecer nos espaços onde os minas já se estabeleciam desde o século XVIII, né? E aí uma referência também à pesquisa da própria Marisa, né? E aí as mulheres, o que eu quero, né, finalizar destacando, né? E aí até fazer uma referência, né? Vocês sabem, esse debate mais recente que a gente teve das sinhás pretas, enfim, e tudo mais, né? Eu quero falar, eu não poderia falar muitas coisas sobre isso, enfim, mas eu queria falar o seguinte, assim, né? E é uma coisa até que a Marisa falou. A gente não pode pensar também essas mulheres que se destacam nessa comunidade sem pensar uma trajetória mais coletiva, né? Então, assim, não são
algumas mulheres que se tornam ricas, cheias de joias, enfim, e que isso faz uma referência para o, enfim, ao que são o que deveria ser as mulheres negras do movimento atual, enfim. São mulheres que se destacam de fato nesse trabalho, no trabalho no mercado. Elas têm algumas práticas, né, que para elas que elas consideram importantes para ter algum tipo de inserção nessa sociedade hostil, né, dominada pelo mundo branco, enfim, alguns significados do que significa conseguir se inserir nesse espaço, sendo uma uma mulher ex-escravizada, negra, enfim, africana. E como eu vou observando, pensando no espaço da Praça do Mercado, essas mulheres, elas se destacam, mas o trabalho delas, e é fundamental para que elas tenham esse destaque, o trabalho entre parentes de nação. Então, eu não posso pensar as mulheres africanas minas, a Emília Soares do Patrocínio, que é a principal, né, personagem do meu trabalho, sem pensar o trabalho que ela exerce com os seus vizinhos africanos minas, com seus maridos africanos minas, enfim. Os filhos acabam não ficando, né? Essa é uma outra questão, assim, que esse espaço não se crioliza. Ele quando os africanos eles saem, ele acaba deixando de ser um mercado negro, enfim, é uma outra questão. Mas, assim, não é possível pensar nessas mulheres e na ascensão social que elas têm sem pensar uma situação coletiva e sem pensar o contexto em que elas viviam e que sabe, na verdade, assim, não se dá para se falar, né, de todas as dificuldades, enfim, que elas enfrentavam. Enfim, teria mais outras coisas para dizer, mas é um pouco isso. Quero, mais uma vez, agradecer aos meus colegas e amigos, né, que estão aqui, que dividiram também a organização do seminário, do livro, enfim. E essa eu acho que é só a primeira das nossas próximas lives, que a gente vai discutir mais um pouco do livro. É isso. Obrigada. Obrigada a você, Juliana. A gente vai ter, hoje foi a primeira live, né? A gente vai ter uma segunda, no dia 28 de outubro, com a Ivana, vai comentar sobre o capítulo dela, o professor Carlos Silva, o professor Cristian Ronuvi, do Benin, Moacir Maia, que é de Minas Gerais, e depois, no dia 24 de novembro, a gente tem outra live, em que vai estar eu, a professora Júlia Furtado, da UFMG, a Fernanda Pinheiro, e o Marcelo Mateus, que é do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Agora a gente vai passar para alguns comentários que estão aqui no chat. Eu queria agradecer, saudar a presença da Ana Crispim, Maria Clara de Oliveira, Denilson Botelho, o Marcelo Mateus, que é um dos nossos autores, a Simone Rodrigues, que é a nossa editora, a presença ilustre da Beatriz Mamigonian, que é uma das pioneiras, né, nessa historiografia sobre os Mina, que é uma referência para todos nós, junto também com outros autores, né, o João Reis, a professora Maria Inês Cortes de Oliveira, que nos antecede nesse esforço de compreender a diáspora Mina, né. Também a Andressa Rangel, o Moacir Maia, a Júlia Ramos, o Igor Gouveia, Joelson Teixeira, Rafael Luiz, a professora Júlia Furtado, que é uma das autoras do livro, né, que tem um capítulo sobre Daomé, a Fábia Barbosa, a Luciana Ganderman, o Felipe Sanz, a professora Iris Cantor, amiga querida, que trabalha com cartografia do tráfico, Tiago Mota, nosso amigo africanista, que trabalha com os muçulmanos, o Antônio Filogênio, a Taína, a amiga querida aqui da Unicamp, Taína Silva, Rosimeire Pereira, e agora a gente vai passar por algumas questões. A gente vai começar com a do Anderson Amaral. Ele coloca o seguinte: que povos africanos eram os que negociavam os cativos com os portugueses no século XVIII na região da Mina? Os iorubás participaram desse tráfico nesse século como traficantes ou já foram como traficados? Né? Depois a gente tem uma questão da professora Júlia Furtado. Eu gostaria de perguntar como nós, historiadores, podemos contribuir para desvelar a diversidade do mundo escravista, sem incorrermos no perigo de contribuirmos para reforçar o discurso que suaviza a enorme violência que o escravismo abateu sobre os africanos escravizados, né?
Depois, a gente tem um comentário da professora Beatriz Mamigonian, né, comentando sobre a importância, né, do trabalho da Maria Inês, da Inês de Oliveira, né, que, de alguma forma, é um trabalho que abriu, né, e chamou a atenção da historiografia para a importância da gente compreender a diversidade de origens africanas, né, que está envolvida aí na construção dessas narrativas de origem presente nas nações, né? E também do ponto de vista linguístico, acho que a gente tem um trabalho pioneiro, que é super importante, que é o da Ieda Pessoa de Castro, que tem uma publicação sobre a língua Mina, que foi editado pela coleção Mineiriana da Fundação João Pinheiro, que eu acho que também, de alguma forma, tem uma importância muito grande aqui para nós, né? Então, agora eu devolvo a palavra para os autores, vocês fiquem à vontade, né? Se alguns quiserem comentar, se todos quiserem passar também por essas questões, algumas são bastante gerais, né? Vocês fiquem à vontade. Quem gostaria de abordar a questão do Anderson? Marisa, acho que a Marisa conhece bastante esse contexto, né? Então, Marisa, por favor. Marisa, o microfone está bloqueado. Boa noite, Anderson, e boa noite para todos os que entraram também aqui depois de eu ter falado. Essa pergunta, Anderson, ela meio que machuca a gente o tempo todo, né? E eu acho que ela é difícil de responder, mas eu acho que a gente talvez pudesse entender um pouco a partir do jeito como a gente aprendeu, né, a história da África, né? A gente aprendeu a história da África a partir de uma perspectiva muito preconceituosa, né? As primeiras coisas que você ouve falar tem muito a ver, né, com essa visão europeia da África no século XIX, né? A primeira coisa que me vem à mente são os tais pigmeus, né? Que é uma das coisas mais preconceituosas que pode haver em termos de formulação sobre a população de qualquer continente do mundo, né? Quer dizer, eles são tidos como quase não humanos, né? E estão lá na África. E isso um pouco generaliza, né, a impressão, ideias que a gente faz do que é a África, né? Quer dizer, não existem pigmeus, né? Existem povos, né, que eram efetivamente coletores, né, que eram em grande parte nômades, mas que tinham as suas formas de organização social e que não estão absolutamente né, no limite da humanidade, como essa ideia de pigmeu faz a gente pensar, né? Então, eu queria colocar o outro extremo, né, em termos de África, né? A África tinha grandes bibliotecas, né? Se a gente pensa a situação do Mali atualmente, né, com a invasão de Timbuktu, né, a destruição de uma parte de uma das maiores bibliotecas do mundo, né? Praticamente todas as mesquitas, elas eram também madraças, elas eram escolas e tinham suas respectivas bibliotecas, né? Os povos africanos não são povos primitivos, são sociedades também, não só letradas, né? Nem todas eram letradas, algumas sim, outras não, mas quase todas elas bastante diferenciadas e hierarquizadas, né? Então, por exemplo, se você pensa em termos de Daomé, né, ou mesmo das cidades iorubá que você menciona, né, são sociedades bastante hierarquizadas, né? O Daomé, por exemplo, a capital do Daomé, que era Abomé, era uma cidade com vários luxos, né, que você podia comparar a luxos europeus, né? Por exemplo, o arroço, né, que era o que valia, digamos, ao rei do Daomé, ele tinha intérpretes para inglês, francês, português, e qualquer viajante que chegasse lá poderia ser entendido e era recebido de acordo com as normas do seu país. Então, existia louça, existiam talheres, sentava-se em mesas, né? Quer dizer, não é quando a gente lida com essas sociedades africanas, lá no século XVIII mesmo, não são, sabe, pessoas desconhecedoras do mundo exterior, né? Quer dizer, eles tinham contato regular
E ali dentro existia uma grande diferenciação. Você tem desde populações camponesas não letradas, assim como você tem populações camponesas não letradas no Brasil e na Europa, né? Mas você tinha também elites culturais, né? E elites comerciantes, né? Então, quando a gente fala que existia um tráfico na África, né, que o europeu, na verdade, na maioria das vezes, ele chegava até a beira do porto, e ali ele negociava, e esses escravizados eram levados por comerciantes, eles eram levados por comerciantes que faziam parte de uma elite, né, econômica, comercial, né, que está ali explorando, de alguma forma, esses territórios e transformando esses territórios em áreas de razia, né, e de violência. Né? É tanto assim que foi justamente que eu comecei a falar, né, quer dizer, que as condições da escravização elas são altamente violentas. Né? Então, você tem, na verdade, né, que a escravidão na África mostra é justamente a existência desses conflitos, né, dentro de sociedades diferenciadas. Tá? Então, eu acho que para a gente, um pouco aí também encaminhando para a questão da Júnia, né, a maneira que a gente tem, né, de conseguir explicar, né, de certa forma, essa participação, né, de pessoas e grupos de africanos no tráfico, né, tem a ver com isso, né, tem a ver com a gente perder a ilusão, a certa ingenuidade de que a África é um território com populações não diferenciadas, né, onde todo mundo é igual. Não é. Né? Nós estamos lidando com um continente tão diferenciado quanto a Europa e quanto o Brasil, onde as hierarquias são altamente estratificadas e aonde as condições de exploração da população mais pobre ela é tão real, né, quanto é hoje, né, em qualquer situação contemporânea. Né? Não estamos falando de povos capitalistas, mas estamos falando de condições de exploração, né, por certos grupos de elite, assim como em outros lugares do mundo. Né? Então, eu acho que não é uma visão, a gente não pode ter uma visão benevolente da África, mas uma visão mais no sentido de explicitar as contradições que estão dentro, né, do próprio continente africano. E a nossa questão, justamente, é destacar o que acontece com esses escravizados. Né? No caso do nosso trabalho aqui, outras pessoas podem estar trabalhando com outros temas. O nosso tema é destacar justamente as condições de violência a que essa população escravizada foi submetida. Né? E algumas vezes, inclusive, alguns elementos, né, dessas elites podem, eventualmente, ter sido escravizados, mas, no geral, as populações escravizadas são justamente essas populações mais locais, né, que são que a gente poderia chamar de mais vulneráveis. Né? Agora, efetivamente, o caso, por exemplo, dos alçás que a Priscila estuda, você tem ali no meio deles pessoas que foram escravizadas numa condição de guerra. Né? Então, numa condição de guerra, você escraviza o soldado, você escraviza a mulher que está na aldeia que foi invadida, e você escraviza o general, se conseguir pegar. Né? Você pega quem você pode. Né? Esse é o extremo da violência da guerra. Então, o que a gente tem é, eventualmente, alguns elementos, né, dessas que a gente poderia, de uma forma geral assim, chamar de elite, né, dessas elites africanas, que acabam sendo escravizados. Né, mas, no geral, não é isso que a gente vê. Tá? E isso também faz com que a gente tenha uma ideia de que, quando esses escravizados, esses africanos, chegam aqui, eles conhecem as regras de funcionamento de uma sociedade hierarquizada, e é por isso que eles conseguem se beneficiar disso. Né? Esses minas que a gente fala, esses alçás, os alçás, por exemplo, são comerciantes na África. Eles são grandes comerciantes de transcontinentais, né? que negociam caravanas que saem do Sudão Central e vão até o Senegal. Né? Eles podem não ir individualmente fazer a rota toda, mas eles conhecem essa rota, eles negociam com mercadorias de toda essa rota. Então, muitas dessas pessoas, quando chegam aqui, conhecem as condições de funcionamento de comércio, vida urbana, né? E são essas pessoas que, efetivamente, a gente tem a suspeita, né, de que conseguem, né, de certa forma, furar o cerco e se diferenciar aqui no Brasil, porque eles também se diferenciavam lá.
né? Eles não inventam, eles não criam do zero essa capacidade deles de se articular socialmente, de lidar com a exploração. Eles já têm uma bagagem para isso, né? Então, enfim, eu acho que é importante a gente destacar isso. Eu agradeço a tua pergunta por dar essa oportunidade da gente falar um pouquinho sobre isso. Excelente, Marisa. Jaime, você também gostaria de comentar? Eu queria, a Marisa um pouco já entrou numa resposta mais completa em relação àquilo que a Júnia pergunta, mas eu tenho a impressão que a pergunta da Júnia também embute uma coisa que é mais ampla, né? Ela está perguntando especificamente sobre a questão do mundo escravista, né? E de como a gente, enquanto historiador, não deve reforçar esse discurso, né? Que suaviza a violência da escravidão. Eu vejo na pergunta da Júnia uma posição de categoria, quer dizer, nós aqui hoje, e boa parte dos nossos colegas, estuda essa temática ou temas correlatos, mas eu acho que isso só encontra uma resposta enquanto categoria profissional, né? Como que nós, historiadores, cada um na sua temática, pode atuar no sentido de não dar munição para os nossos inimigos. Eu acho que é um pouco isso, e eu entendo que a pergunta está sobre o impacto das últimas semanas e dos comentários que a gente tem ouvido na imprensa, feito por pessoas desqualificadas, né, mal intencionadas, e que fazem um jogo muito curioso, né? Enquanto nós, historiadores, somos muito precisos no uso de conceitos, no embasamento empírico das nossas afirmações, gente como essa que está tomando espaço na imprensa ou fazendo atividades de divulgação, não faz nada disso e atua sob um público eventualmente interessado em história, mas não especialista, né? Então, acho que o que nós, como historiadores, podemos fazer, já fazemos, né? Fazer as nossas pesquisas com rigor. Mas acho que nos falta alguma coisa, enquanto categoria profissional. Por exemplo, pensar mais seriamente a questão do ensino de história, né, que nós fazemos, certamente, formação de professores nas instituições onde trabalhamos, e sabemos que esses alunos vão levar para o ensino escolar uma possibilidade de tomada de consciência, de saber distinguir o que é má intenção e o que é rigor de pesquisa, né, que talvez não permita que pessoas que passem por uma escola pública, por exemplo, acreditem em afirmações como essas, que relativizam, por exemplo, a violência da escravidão, né? Quer dizer, esse tipo de coisa só viceja numa sociedade mal formada e mal informada, né, sobre o que vem a ser o passado, sobre as implicações do passado no tempo presente, né? Acho que isso demanda uma atuação como categoria. E acho mais uma coisa, vou ser muito breve, acho que a escrita da história num formato de divulgação científica também é uma coisa que nós carecemos de fazer, né? Por que eu digo isso? Porque há muita gente escrevendo sobre divulgação histórica, se você vê as livrarias e os best-sellers mais vendidos no campo da história, entre aspas, eles não são livros escritos por historiadores, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer a crítica disso, mas tem que ir além da crítica. Temos que nós começar a ocupar esse espaço da divulgação científica e dos ambientes do jornalismo, e trazer uma visão mais comprometida com aquilo que a gente faz de verdade, né? Acho que a gente tem que superar a crítica. Temos que fazer a crítica sempre, mas temos que ter também uma postura, talvez, via entidade de classe, né? Agora que a nossa profissão foi finalmente regulamentada, talvez a ANPUC pudesse ter um papel mais incisivo em relação a isso, né? Reivindicando direito de resposta a cada coluna cretina que a imprensa publica, né? Estimulando mais produção em formato de divulgação científica e ajudando a traçar caminhos de como é que nós, historiadores, podemos ocupar esses espaços. Eu acho isso. Eu não sei se eu tenho fôlego para isso, mas eu tenho me esforçado também por exemplo, escrever livro didático, né? É uma atividade que nós, na academia, achamos desprezível até um certo ponto, né? No entanto, ela me parece fundamental, né? Para que o Brasil Paralelo e coisas do gênero não ocupem o espaço de formação dos jovens cidadãos que vêm por aí, né? Tem uma geração
bestializada se aproximando aí do poder. Obrigado, Jaime. Queria agradecer também a presença da Marina de Melli Souza. Ela no chat está comentando também a respeito da pergunta do Anderson. A gente agradece muito, Marina. E eu acho que o esforço nosso como organizadores nesse livro é um pouco esse, contribuir para a gente avançar no sentido de superar uma imagem racializada da África, né? Ou seja, colocar a história no lugar da raça. Então, por meio disso, a gente se aproxima dessa diversidade de origens, e da historicidade, dessas formas de contar sobre as origens, né? E eu acho que, eu não pude resistir, Jaime, eu acho que também nessa questão tem um esforço revisionista, né, muito mal intencionado, eu acho, no que diz respeito à história da escravidão, que é contar a história pela exceção, né? No caso das pessoas libertas que possuem escravizados, por exemplo, eles eram um percentual muito pequeno da população. A esmagadora maioria da população africana no Brasil morreu escravizada, né? A população que foi traficada, etc. E é um uso muito reacionário, né, do passado, é uma leitura ideológica muito reacionária desse passado. E essas pessoas livres, elas enfrentavam uma série de dificuldades também da sociedade. Elas eram racializadas constantemente, né? O direito de ir e vir, do acesso à propriedade, e uma série de outras questões. Então, eu acho que é um outro aspecto, né, que a gente tem que sempre sublinhar, pensando um pouco na questão da Júnia. Mas algum autor gostaria de passar pelos comentários? Agora a gente tem também a presença da minha querida amiga e colega Lucilene Reginaldo, nos prestigiando aqui. Muito obrigado, Lucilene. E eu volto agora para vocês. Mais alguém gostaria de comentar? Eu gostaria de falar alguma coisa, porque essa questão da... Posso? Essa questão da amenização, né, da violência da escravidão é uma discussão antiga, né? Que eu me lembre, antiga, desde que começa essa virada, né? Essa virada, digamos assim, epistemológica, eu acho até, do olhar do africano escravizado. Já tinha essa discussão, né? Em confronto com a escola paulista, né? Me lembro de ser até assunto das nossas aulas na UF, né? Do Gorender, né? E toda a escola sociológica paulista já criticando naquela época a produção, né? Essa discussão, então, não me parece nova, né? Mas eu acho que as pesquisas que a gente traz aqui, que outros trabalham para outras regiões do Brasil, né? Que tiveram portos, né, de entrada, e eu acho que Salvador é tão isso, né? Ali é um porto de entrada, então ele tem uma força muito grande. Inclusive, você chega hoje a Salvador, você vê africanos chegando, continua chegando africano, claro, em outra condição, né? Mas eles também têm essa referência, né? Porque os parentes ficaram, né? Então, uma parte da família está aqui, descendente dos que vieram traficados, a outra parte está lá. Então, há um diálogo, né, dessas duas regiões. E eu acho que quando essas pesquisas chegam, elas tentam valorizar, né, o que foi um esforço de construção identitária local e de se refazer localmente na violência. Acho que essa que é a riqueza, né? Eu gosto muito do texto da Maria Inês, acho que talvez alguém possa me recuperar o título, né? Que ela fala sobre os parentes, né? Que vão chegando, vão trazendo notícias novas. Quer dizer, toda uma sociabilidade que vai se criando nas casas de candomblé também, né? O que é perder esse laço familiar no tráfico? E o que é chegar a Salvador e encontrar parente, né? Inclusive, as conversas sobre o Correio Nagô, né? Que era assim, o navio aportava, o que ele trazia de África para falar dos que já estavam aqui? Será que havia alguma conversa, alguma notícia dos seus, né? Eu gosto muito do texto
eu vou recuperar, mas só colocar na internet, né? E ela vai mostrando as sociabilidades criadas aqui, né? Como eles refazem família. Então, a mãe de santo, o pai de santo, o que isso significa? Então, assim, quando a gente traz esse colorido, né, que eu acho que dessa vida, desse cotidiano, desse africano, a gente não está amenizando a violência sofrida. Eu acho que a gente está trazendo o que eles criaram na violência sofrida e a riqueza dessa criação, entende? Então, acho que é por isso que essas pesquisas são tão importantes, porque não os reduz ao escravo coisa, né, que é aquele que está contabilizado nos navios negreiros, né, como carga, como commodity, né? Eles são seres humanos que recriam no mundo atlântico. E que mundo é esse que ele recria, né? Poxa, se você pensar para o Rio de Janeiro, a pequena África, o que é o centro do Rio de Janeiro, né? Que cultura é essa que surge com essa gente que era escravizada, né? E que riqueza é aquela, que capacidade foi aquela de produzir, né? Aquela espacialidade ali hoje que a gente chama da pequena África, as sociabilidades dos trapiches, a Pedra do Sal, né? E tudo ali ao lado de um cemitério dos pretos novos, né? Ou seja, a violência graçando e ainda assim eles colocando uma marca tão forte, né, na nossa identidade, na nossa brasilidade. Eu acho que é isso que essas pesquisas me trazem, né? Essa notícia, né? Vamos dizer assim, essa notícia de como eles se reinventaram, né? Eu queria falar um pouquinho só, porque eu acho que essas discussões das últimas semanas eu me envolvi nelas assim bastante, porque acho que elas também tocam bastante nas minhas próprias pesquisas. Aí, recuperando também um pouco o que o Jaime falou, eu acho muito isso, assim, né, que acabou que essa discussão ela está tipo na mão, né, quase dessas jornalistas e pseudo-especialistas, assim, e é uma dificuldade pensar como que a gente pode se inserir nesse debate, né, já que a gente também... Porque acaba que eles ficam pautando o nosso debate, né, então, de que forma a gente podia se inserir nisso, assim. Mas, assim, eu acho que, pensando também na própria questão que a Júnia colocou, e aí pensando também na própria pesquisa dela e eu pensando na minha, eu acho que todos nós que estudamos as mulheres minas e outras mulheres, enfim, que tem essa espécie de destaque, a gente nunca faz nosso trabalho sem pensar no contexto, né? No que isso significa. Como o Odair falou, né? É um grupo pequeno, e eu acho que a gente sempre destaca isso, né? A gente sempre destaca o que é a violência da escravidão, o que significa para essas mulheres viver nesse mundo pós, né, escravidão, enquanto mulheres libertas, enfim, e as opções que elas assim acabam, né, recorrendo também estão ligadas a esse contexto, né? Então, o que significa nesse contexto ter escravos? O que significa nesse contexto casar na Igreja Católica? O que significa nesse contexto várias situações? E se aí a gente tira isso, assim, né? E pega essas histórias e não pensa numa estrutura muito maior, porque nessas discussões as relações são sempre assim, entre o escravo e o senhor, né? Como se não tivesse uma estrutura maior que está regendo toda essa sociedade. Então, assim, eu não sei assim também, eu às vezes acho que ficar usando a mesma linguagem que eles usam, não sei se vale a pena, porque é isso também que se quer, né? Não sei se ficar brigando lá com o Narlock, ele continua lá na Folha de São Paulo e a Folha está posando ainda de democrática, né? E as pessoas continuam. Então, assim, é uma situação difícil, porque também a gente não vai ser pautada por essas pessoas, mas eu acho que de alguma forma, assim, eu acho que que a gente está desenvolvendo, que os historiadores estão pesquisando, a gente precisa de alguma coisa divulgar, seja na escola, né, através também da produção, né, como já me falou, da gente voltar para os livros didáticos, mas eu acho que também para o grande público que fica, né, usando essa discussão para o debate ideológico, enfim. É um tema difícil para a gente tratar, mas eu acho que a gente precisa tratar pensando nesse contexto. Assim. Eu gostaria de dizer também alguma coisa sobre essa questão, né? Já pegando a deixa dos colegas e retomando uma coisa que Marisa colocou extremamente importante, é o conhecimento sobre a história da África.
a nossa sociedade ela é completamente ignorante sobre a história da África. E isso não é uma coisa simples de fazer. A história da África tem chegado na graduação muito recentemente, nos últimos 20 anos. Então, acho que o desmistificamento desses preconceitos, estereótipos, ele passa, inclusive, por uma necessidade de conhecer mais profundamente a história da África. Essa seria uma coisa. Uma segunda coisa em relação aos temas que são hoje tão levantados, às vezes, na mídia para justificar e amenizar a escravidão, como escravos, senhores de escravos ou libertos, que têm escravos, que constroem um plantel de escravos, que enriquecem explorando o trabalho escravo, a gente não pode esquecer que a mídia realmente ela simplifica muita coisa, mas que esses sujeitos, eles são sujeitos coletivos, eles estão subsumidos a um contexto social, não é, muito impositivo. E, inclusive, o século XVIII é um século em que perduram os valores do antigo regime, então, a inserção social, né, dentro daqueles parâmetros considerados de qualidade, condição, eles são uma exigência. Então, melhorar, sobreviver na violência, como a Priscila já colocou, foi uma história das pessoas escravizadas, sejam africanos, sejam crioulas, sobreviver na violência. E sobreviver na violência, muitas vezes, significou absorver esses valores dessa sociedade do século XVIII, do século XVII, do Antigo Regime. Então, assim, a história é um conhecimento extremamente complexo. E nós temos uma tarefa muito grande nas mãos para ajudar as próximas gerações a não simplificar os acontecimentos, o passado, inclusive o passado do Brasil, que é um passado de violência, porque não é uma violência só sobre o escravizado, é uma violência sobre as mulheres, sobre os pobres, sobre os desfavorecidos, desmistificar, eu diria assim, recuperar esse passado e desmistificar esses preconceitos que hoje a mídia ela tem, eu diria assim, veiculado através das redes sociais com muita força. Não é? Porque a nossa sociedade ela faz uma leitura muito preto no branco, ou você é bom ou você é mau. Não é? Se você foi cativo, escravizado e é um oprimido, então você teria que ser automaticamente o baluarte do bem. Não é? Então, assim, são situações muito mais complexas que se colocam no dia a dia, se colocaram no dia a dia dessas pessoas, foi a sobrevivência. Então, sobreviveram na violência. E, eu diria assim, deixaram um legado fantástico, maravilhoso, que hoje a gente, inclusive, pode se beneficiar dele. Então, assim, é uma trajetória de violência, mas é uma trajetória de sobrevivência. Então, são sobreviventes num contexto que foi altamente desfavorável. Então, utilizar esses instrumentos, como foi ter escravos, também hoje é lido como resistência e tem que ser colocado dessa forma. E eu acho, a gente está caminhando para o encerramento, né? Nosso tempo está acabando, mas eu acho que os capítulos que estão nessa parte do livro que a gente abordou aqui hoje, eles apontam para a complexidade da experiência africana na diáspora, né? Inclusive pegando pelo tema da liberdade dentro da escravidão, é uma liberdade precária, né? Porque há um fenômeno de discriminação, de racialização, com base em uma série de marcadores, etc. Então, essa liberdade ela nunca é plena, e essas pessoas já chegaram aqui num contexto de violência, né? Que é a violência do tráfico. Então, eu acho que esse livro é um esforço de trazer uma contribuição no sentido da gente entender a complexidade que é, né, essa conexão entre o Brasil e o Golfo do Benin, né? E alguns, retomando rapidamente a pergunta do Anderson, né, em alguns contextos, por exemplo, os povos iorubás estão sendo traficados, né? No século XVIII, eles são os povos traficados, em alguns contextos isso inverte, mas isso porque a gente está se aproximando da história da África. A história da África é uma história complexa como qualquer outra, a gente não pode racializar, não é, a experiência humana na África e pensar que são sociedades homogêneas, então faria sentido
construções como essas que estão na mídia. E eu acho que também as redes sociais, ela traz uma forma de ver o passado, às vezes, nesses contextos, né, que a gente está falando aqui do Narlock, em que a polêmica é o que interessa, né? E polêmica não é conhecimento. Então, eu acho que eu concordo com a Juliana, a gente tem que tomar cuidado também de não falar nos termos deles, né, de não discutir nos termos deles, mas também acho que a sugestão do Jaime é ótima, porque a gente tem que produzir conteúdo de qualidade, acessível, sínteses, né, que possa ser apropriado pela sociedade. Tem um contexto político também, de uma grande reação às políticas de inclusão social da população descendente de africanos no Brasil, né? Eu acho que essas disputas em relação a esse tipo de polêmica tem a ver com isso, né? Uma reação ao processo de inclusão de políticas públicas que a gente tem tido nos últimos anos. Então, eu acho que é isso. O que a gente faz em termos de produção historiográfica tem desdobramentos políticos, né? E é importante que a gente esteja atento. Bom, para nós como autores é uma satisfação imensa ter vocês no livro, aqui no debate, né, Juliana? Agora você pode falar também como autora. A gente queria agradecer mais uma vez as contribuições de vocês, a Marisa, que esteve conosco na organização do evento. Na verdade, esse livro e esse evento, ele resulta de um esforço coletivo, que é um grupo, né, que a gente tem nutrido para discutir essas questões. Envolve muito a linguística, porque a Marisa Soares fez parte de um projeto na USP de linguística, a Ivana também. Enfim, a gente tem se reunido em diversas situações, a Juliana tem uma trajetória anterior, o Jaime também nesse tema. Então, esse livro ele é coletivo, né? A gente fica muito feliz com isso, e eu agradeço muito a acolhida, né? Sendo um jovem pesquisador, né, nessa área da diáspora africana, tem sido muito bom estar junto com vocês. E agradeço mais uma vez a Secretaria de Eventos do IFISH, o Ricardo, o Zé Maria, ao apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unicamp, a FUNCAMP, ao auxílio o Prêmio CAPES, de tese, edição 2013, ao CNPq, à Casa Rui Barbosa, que foi onde esse evento aconteceu. Foi um evento incrível, né, não só pelo conhecimento que a gente produziu, partilhou, mas também pela convivência humana, que infelizmente, né, a pandemia devastadora nos impede de estar junto presencialmente agora, mas por outro lado a gente pode também difundir mais o que a gente está falando aqui, né? Agradecer aos comentários aqui no chat, aos amigos queridos, colegas, muito obrigado, boa noite, bom final de semana para vocês. Então, a gente volta dia 28 de outubro e 24 de novembro para mais 2 mesas, com os outros autores do livro. Obrigada. Muito obrigado. Tchau para todos. Tchau, obrigada. Tchau, se cuidem. Boa noite. Vamos ficar nós aqui? A gente sai, é isso?